Olá, alunos do sexto ano. Então vamos começar mais uma aula de ciências. Na outra aula nós havíamos falado sobre o solo, como ele se forma e qual sua importância. E agora no capítulo 8 nós vamos falar sobre os cuidados que tem que se ter com o solo, tá? Então nós vamos partir já para a página 134. As modificações do solo. As modificações do meio ambiente não se iniciaram há pouco tempo e não são ocasionadas de maneira exclusiva pela ação humana. O intemperismo, que a gente sabe que é aquele processo de desgaste, também tem papel fundamental nessa dinâmica. Fatores naturais e antrópicos. Os fatores antrópicos estão relacionados à ação do ser humano. Interagem e determinam a formação e alteração do solo. Normalmente, em áreas que não sofreram alterações antrópicas, as ações relacionadas ao clima tendem a ser menos prejudiciais. Por outro lado, solos que já sofreram ações humanas tendem a ser mais vulneráveis ao intemperismo, como, por exemplo, o processo de erosão. Sabemos que o intemperismo, que é o processo de desgaste, ele é um processo importante para a formação dos solos. Então, a partir dele, nós temos a formação de solos com o desgaste de rochas, que liberam partículas que são depositadas em alguns locais e ajudam a formar os solos, tá? Que engloba, então, a ação das chuvas, dos ventos e alterações de temperatura. Esses fatores, ao agirem sobre uma superfície desmatada, podem ocasionar sua degradação, dando origem a um processo conhecido como erosão, que o solo fica erodido, um solo arenoso e começa a criar valas, buracos nesse solo, tá? Então, o solo com cobertura vegetal, ele fica protegido do calor e do vento, e quando chove, a água cai lentamente através dos caules e das folhas antes de atingi-lo, e as raízes absorvem parte da água e, devido ao seu emaranhado, colaboram com a retenção das partículas do solo. Então, as raízes, elas seguram o solo. A vegetação, portanto, ela ameniza o impacto da chuva sobre a superfície, mantendo o terreno firme. Quando a gente remove essa cobertura, a gente retira a proteção do solo. Então, deixa ele exposto ao quê? Ao intemperismo. E pela erosão, a camada superficial contendo a matéria orgânica é deslocada, deixando o solo empobrecido. Então, fica um solo pobre, tá? Porque os nutrientes desse solo, eles são carregados. Com o passar do tempo, as enxurradas podem produzir buracos que se aprofundam, formam esses canais, que escoam a água com mais velocidade. Então, esse é um problema do processo de erosão. Desmatamento e queimada. Desmatamentos e queimadas podem ocorrer de maneira natural também, porém se observa uma maior quantidade de alterações produzidas por esses eventos quando causados por intervenções humanas. Pessoas utilizam-se de queimadas e desmatamentos para abrir grandes áreas de pastagem, ou monoculturas, tá? Que é uma produção agrícola com um único tipo de vegetal. Construção de estradas, cidades, exploração de madeira. Esses dois procedimentos deixam o solo sem a cobertura vegetal também, então deixa o solo desprotegido, o que facilita a ação do intemperismo e, consequentemente, a erosão. Além disso, as queimadas são ainda mais prejudiciais, pois o calor mata os micro-organismos decompositores que vivem no solo, como os fungos e as bactérias. Em áreas de clima muito seco, a eliminação dessa vegetação pode provocar o processo de desertificação. Então, vai se tornando um solo muito pobre, sem nutrientes, um solo arenoso, até que o solo esgota totalmente os seus nutrientes e ele pode virar um deserto, tá? Ocorre realmente o processo de desertificação. Então, ou seja, a transformação ou empobrecimento do solo, tornando-o semelhante a um deserto e deixando-o infértil, o que contribui para o desaparecimento dos seres vivos no local. Outro problema associado à retirada da cobertura vegetal é o assoreamento, tá? Então, são sedimentos como terra e restos de plantas, eles são deslocados, então saem do solo e vão ser depositados nos rios, tá? E aí que as consequências? As consequências como enchentes e alagamentos de área. Esse processo ocorre devido à redução da mata ciliar, então, que são aquela vegetação que fica na margem do rio, lagos ou nascentes, é conhecido como mata ciliar. Essa vegetação, ela evita a erosão, tá? Então, ela segura aquele solo e vai evitar que aquela
a areia, aquela terra, vá para dentro do rio, tá? E a poluição dos cursos d'água, além de contribuir com o meio ambiente, auxilia na retenção hídrica do solo, combatendo a escassez da água. No Código Florestal Brasileiro, as matas ciliares são consideradas áreas de preservação permanente em virtude da sua importância ecológica. Então, essas áreas de mata ciliar, pela nossa legislação, ela tem que ser preservada. É obrigatório preservar a mata ciliar. O processo de mineração também gera alguns prejuízos ao solo, tá? Então, a mineração, conhecida também como extrativismo mineral, é uma prática de extração de minerais do solo e configura-se como uma atividade básica da economia do Brasil. Gera empregos, promove o desenvolvimento das regiões também. São vários minerais que são explorados. Os mais importantes são a bauxita, o ferro, o manganês e o ouro. O extrativismo mineral é uma das atividades humanas que mais degradam e poluem o solo. Podem trazer prejuízos ambientais e sociais quando praticados sem levar em conta medidas que diminuem seus impactos. Então, isso acontece porque para a extração mineral ocorre desmatamento e muitas vezes a perfuração do solo, que deixa o solo, então, desprotegido e novamente ele fica sujeito à erosão. Além disso, o meio ambiente pode tornar-se poluído pela lama que contém resíduos da mineração, né? Aqueles resíduos ficam armazenados em grandes barragens. E aí está o problema quando essas barragens se rompem. Então, o rompimento dessas barragens pode provocar desastres ambientais, como o que ocorreu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 2015. A mineração também pode contaminar o ambiente com o mercúrio, tá? Porque é um metal que é usado em sua forma líquida para garimpar o ouro. Se não forem tomados os devidos cuidados, esse elemento químico pode contaminar a água e o solo, provocando danos à saúde do ser humano e de outros seres vivos. Tá? A poluição do solo, como que ela pode ocorrer? A poluição do solo, ela pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, pelo descarte correto de resíduos e de lixo e pelo uso excessivo de agrotóxicos. Todos esses eventos podem estar contaminando o solo, então. Tá? Vejamos como ocorrem essas interferências prejudiciais e o que a gente pode fazer para minimizá-la. Produção e eliminação de resíduos. Todos os seres vivos obtêm do ambiente os recursos necessários para a sua sobrevivência, como a água, gases, luzes, minerais, e também eliminam detritos no ambiente, como urina, fezes e gases. Como os organismos relacionam-se de maneira dinâmica, mantendo o fluxo de energia e o ciclo permanente de matéria dentro de um ecossistema, os rejeitos eliminados podem ser transformados e servir como recursos para outros organismos. Os humanos são os únicos seres vivos que produzem resíduos são incapazes de serem aproveitados, o que causa, então, desequilíbrios no ciclo da matéria. Nossos ancestrais já produziam e descartavam no ambiente restos de animais e plantas utilizados na alimentação. Esses restos eram naturalmente decompostos, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Com a civilização e mais adiante, o surgimento das indústrias, os resíduos transformaram-se e geraram lixo industrial e uma infinidade de produtos de descarte. O crescimento acelerado das cidades, o desenvolvimento da tecnologia tem aumentado cada vez mais a quantidade de lixo que se acumula no ambiente. Tá? Então, lixo é todo tipo de material produzido por atividades humanas e que o ser humano julga não ter mais utilidade. A tabela simplificada a seguir resume os tipos de lixo produzido. Então, nós temos lixo orgânico, então são resíduos de origem animal ou vegetal, tá? Fazem parte do lixo doméstico e comercial, exemplo, casca de fruta, restos de alimento. Lixo doméstico são resíduos originados das atividades domésticas, por exemplo, do uso do banheiro, lavanderia, cozinha. Exemplo, embalagens, vidros, latas, plásticos, papéis. O lixo comercial, então, é produzido por estabelecimentos comerciais em geral, como bares, supermercados e lojas. O que tem desse lixo comercial? Também vidros, papéis, papelões, tá? O lixo proveniente da limpeza pública resulta, então, da varredura e catação de resíduos das vias públicas. O que tem nesse lixo? Folhas, restos de podas, de árvores, entulhos e restos de embalagem. A gente também tem o lixo hospitalar, né, que é um lixo que necessita de cuidados especiais, desde a coleta até o descarte, porque pode ter contaminantes. Tá?
oriundo de postos de saúde, laboratórios de análise clínica, farmácia. O que tem nesse lixo? Materiais perfurantes, seringas de injeção, luvas, gases, medicamentos vencidos, entre outros. Nós temos também o lixo industrial, então são gerados nos processos produtivos, nas instalações das indústrias. O que pode ter? São diversos produtos, como ácidos, detergentes, óleos, metais pesados. E o lixo radioativo, que é proveniente de qualquer atividade humana que envolva materiais radioativos, como usinas nucleares, hospitais, centros de pesquisa, etc. Esse tipo de lixo precisa ser descartado conforme normas rígidas de segurança. Então, o que tem nesse lixo? Rejeitos radioativos. Então, esses são os tipos de lixo que a gente tem. Os destinos finais e os tipos de tratamento dos resíduos são essenciais para evitar a contaminação do ambiente, principalmente do solo. Assim, as cidades contam com serviços de saneamento básico, que inclui a coleta de lixo. Então, esses resíduos são recolhidos nas residências e os outros estabelecimentos e encaminhados de acordo com seu tipo para o destino mais adequado, tá? Que geralmente é uma região afastada do ambiente urbano. Esses resíduos, alguns podem ir para reciclagem e outros podem ir para as composteiras. A reciclagem, então, é aquela técnica de reaproveitamento dos materiais descartados que podem ser utilizados como matéria-prima para a confecção de novos produtos, tá? E as composteiras são locais onde ocorre a compostagem, é uma técnica que transforma o lixo orgânico em adubo, usufruindo da decomposição realizada naturalmente por micro-organismos e fungos. O lixão é o local, então, que ocorre a deposição desses resíduos, tá? Não é o indicado, porque esses resíduos eles ficam a céu aberto, em contato direto com o solo, então vão atrair animais, vão produzir um líquido mal cheiroso que é o chorume, e esse chorume vai penetrar no solo e pode estar atingindo até rios e lagos. O aterro sanitário é o lixo depositado em escavações, né, então realizados no terreno, e antes de colocar esse lixo é colocado uma manta impermeável no solo para que não haja contaminação do solo, tá? Também tem um processo de incineração, então o lixo também pode ser incinerado ou queimado, realizado em equipamentos que atingem altas temperaturas e queimam o lixo, reduzindo o volume dos resíduos, tá? Não pode ser realizado por qualquer tipo de resíduos, tá? Porque uma vez que alguns componentes do lixo produzem poluentes, e tem que ter também um filtro para a retenção dos gases produzidos, tá? Então, não há como deixar de produzir lixo, mas é possível reduzir a quantidade descartada, reutilizá-lo e tratá-lo de maneira menos prejudicial ao ambiente. Os fatores determinantes para combater esse problema são a conscientização, a participação efetiva e ativa da população e a implantação de políticas ambientais que regularizem e fiscalizem a destinação dos resíduos. A compostagem também, gente, ela pode ser utilizada para a produção de energia. Em usinas de compostagem são utilizados biodigestores, recipientes grandes fechados com condições adequadas que aceleram o processo de decomposição da matéria orgânica, produzindo adubo e coletando os gases liberados. Tá? Então, continuando aqui, nós temos também a poluição por agrotóxicos, que além do lixo, então, outro produto diretamente relacionado à poluição é o agrotóxico. Trata-se de defensivos químicos, físicos ou biológicos utilizados na agricultura, tá? Para combater pragas. Como o próprio nome indica, são compostos tóxicos perigosos. Então, caso sejam aplicados, armazenados ou descartados de forma incorreta, os agrotóxicos trazem sérias consequências ao ser humano e ao meio ambiente. Como a maioria desses produtos é solúvel em água, ele pode se dissolver na chuva e se filtrar no solo, que pode poluir os lençóis freáticos e os rios abastecidos por eles. Além disso, sua utilização como meio de eliminação de pragas pode colocar em risco a biodiversidade local, pois outros organismos, como os insetos polinizadores, tá, podem ser afetados por esses agrotóxicos e acabarem morrendo. As pessoas podem contaminar-se também durante a aplicação,
tá? As pessoas que aplicam agrotóxico podem sofrer sintomas como irritação no nariz, nos olhos, na garganta. Pode também afetar o sistema nervoso e o respiratório, tá? Do mesmo modo, podem ingerir esses resíduos através da água contaminada ou de alimentação composta de vegetais provenientes de plantações tratadas com agrotóxicos que acabam se acumulando nas plantas. Então, para reduzir o impacto negativo, é necessário que essas substâncias sejam usadas de forma responsável e que sejam criados meios de cultivo sustentáveis, tá? Por exemplo, os alimentos orgânicos. Então, ações que reduzem os prejuízos ao solo. Nós temos, então, a redução do volume de lixo, né? A conscientização sobre o volume de lixo produzido deve ser acompanhada por mudanças de atitude nos hábitos. Então, pensando nisso, foi criada a proposta batizada de Política dos 5 R's. Ela estabelece, entre outras medidas, 5 ações concretas. Então, nós temos o repensar, que é reconsiderar atitudes relacionadas ao consumo e ao descarte de produtos. Reduzir, que é diminuir o consumo de itens dispensáveis e, consequentemente, a produção de lixo. Recusar, que é não adquirir produtos que agridam a saúde e o meio ambiente. Reutilizar, dar nova função ao produto em vez de descartá-lo. E reciclar, que é utilizar materiais que seriam descartados para a confecção de novos produtos. E estão aí a política dos 5 R's. Tá? Reciclagem, então, é um processo capaz de reaproveitar materiais, como a gente já comentou, como plástico, papel, vidro e metal. Tá? Também é capaz de reduzir gastos financeiros, economizando energia e água. O símbolo dos materiais que podem ser reciclados possui 3 setas, né? Então, os materiais recicláveis, os quais representam a indústria que produz o bem material, o consumidor que utiliza o produto e a reutilização para nova produção. A coleta seletiva, então, é uma etapa importante para o sucesso do processo de reciclagem, né? Então, é fundamental que a população tenha consciência de sua participação e colabore. Por exemplo, as pilhas e baterias contêm muitos metais em sua composição, por isso não devem ir para o lixo comum, tá? Elas têm que ser descartadas de forma correta. Após o uso, esse tipo de material deve ser destinado a pontos de coleta específicos, na maioria das vezes encontrados nos postos de venda. Então, nós temos aqui a coleta seletiva, então nós temos que ter recipientes próprios para papel, vidro, plástico, metal e alimentos orgânicos. O manejo sustentável também, ele é a forma da gente proteger o solo, tá? Então, a maior fonte de alimentos do ser humano é a vegetação, seja ela de áreas naturais ou cultiváveis. Essa base alimentar depende diretamente do solo, pois através deles retiramos água e nutrientes essenciais para a sobrevivência. Tá? Em determinadas situações, o solo pode não apresentar as condições ideais para plantio, sendo necessário melhorar sua qualidade. Então, alguns processos. Aração consiste em revolver, então remexe o solo, por exemplo, a aragem com trator, tá? Com o uso de ferramentas adequadas para descompactar esse solo, então melhora a circulação de ar. E essa aração ela também pode ser feita manualmente ou por meio de um arado. A adubação também é muito importante, porque é uma técnica de fertilizar a terra para repor então esses nutrientes. Ela pode ser uma adubação orgânica, né, que fornece ao solo adubos naturais, como o esterco, tá? E inorgânica, que é realizada por meio de adubos químicos. A gente tem irrigação e drenagem, então a quantidade de água que presente no solo ela também tem que ser controlada. Quando o solo se encontra encharcado, a circulação de ar diminui, prejudicando o desenvolvimento dos vegetais. Nesse caso, é preciso drenar o solo, ou seja, retirar o excesso de água por meio de valas ou canais de drenagem. Se o solo for de uma região e o solo tipo seco, tá? Então se faz necessário a irrigação. Então esse processo visa suprir a falta de água. Então, apesar de a adubação, a aeração e a irrigação serem responsáveis por aumentar a quantidade de nutrientes do solo, há determinadas situações em que certas práticas agrícolas são utilizadas para protegê-los, como, por exemplo, a rotação de cultura e a adubação verde. Tá? A rotação de cultura é quando se alterna o tipo de plantação. Tá? Então, é realizado
alternando a plantação de 2 ou mais tipos de vegetais, sendo que um deles é normalmente uma leguminosa, que é um grupo de plantas que apresenta frutos em forma de vagem, como a soja, feijão e ervilha, para que os sais minerais sejam repostos e o solo se recupere após uma colheita. A adubação verde consiste em utilizar plantas leguminosas em conjunto com outras culturas. Então, as duas técnicas regularmente fazem uso de leguminosas, pois esses vegetais, eles têm nas suas raízes bactérias capazes de absorver gás nitrogênio e transformá-lo, gás nitrogênio da atmosfera, e transformá-lo em sais de nitrogênio, que então vai fertilizar o solo, tá? Curvas de nível, né, que a gente tem aqui na imagem, são realmente curvas ou degraus, os terraços, que são chamados, para evitar o deslizamento em terrenos com inclinação. Então, são feitos em terrenos que têm inclinação, que reduz a velocidade de escoamento da água da chuva e facilita a infiltração da água no solo. A permacultura, o termo permacultura surgiu na década de 1970, tá? Que diz que é agricultura permanente. Ela pode ser entendida como uma cultura que busca atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, criando um ambiente que, além de ser produtivo, está em equilíbrio e harmonia com a natureza. Essa técnica tem 3 princípios éticos que trabalham a favor do meio ambiente: cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar excedentes. Além disso, apresenta 12 princípios de planejamento que são baseados, entre outros aspectos, na observação da ecologia e de suas formas de interação, trabalhando sempre a favor e nunca contra a natureza, tá? Então, observe, interaja, copie, armazene energia, obtenha rendimentos, pratique a autorregulação e aceite os retornos, use e valorize os recursos renováveis. Então, são vários princípios que norteiam a permacultura. Essas 12 fundamentos da permacultura são como um guia para os nossos hábitos, que estimulam o uso consciente e manejo cuidadoso dos recursos naturais e criando assim uma cultura sustentável. Com esse novo modo de pensar e agir, surgiram a agricultura sustentável e as agroflorestas. O que é agricultura sustentável? A agricultura convencional tem como objetivo produzir alimentos de maneira rápida e em grande escala, tá? A sua finalidade é suprir necessidades da população. No entanto, essas técnicas utilizadas podem prejudicar o solo. Com o intuito de ampliar a produção de alimentos e ao mesmo tempo preservar a natureza, foi desenvolvida então a agricultura orgânica ou agricultura sustentável. Nessa prática, não são utilizados fertilizantes industriais ou agrotóxicos. Para controlar as pragas, os agricultores adotam métodos naturais, como o controle biológico e a seleção de espécies a serem cultivadas, além da adubação natural sem produtos químicos, tá? Essas práticas, então, valorizam a agricultura familiar, pois desenvolvem a economia local, geram trabalho e renda para os moradores das áreas rurais, tá? Então, o seu objetivo é fazer a agricultura sustentável, que tem uma viabilidade econômica, gere economia para os produtores, gere também, supra as necessidades sociais, mas tenha também um equilíbrio ambiental. Tá? O que são os sistemas agroflorestais, então? Nas áreas em que o solo está degradado, são aplicados os sistemas agroflorestais ou as agroflorestas, que vão visar a recuperação e a restauração das florestas, mantendo a vegetação original. Assim, são plantados arbustos e árvores nativas, juntamente com espécies de importância econômica, como frutíferas e hortaliças. Tá? É um plantio de consórcio. Então, você tem árvores, né? As agroflorestas obrigatoriamente têm árvores nativas ou frutíferas, e tem nos entremeios, nós temos também, podemos ter hortaliças ou então criação de animais, tá? Então esse é um sistema de consórcio, que a gente tem espécies perenes, que são as espécies que vão demorar a crescer e vão ter vida longa, e nós temos as espécies de ciclo curto. E a preservação das áreas verdes nas áreas verdes urbanas, como tem que ser? Nos grandes centros urbanos existe também a preocupação em manter as áreas verdes,
visto que uma boa parcela da vegetação natural, como a Mata Atlântica, se encontra inserida nessas áreas, onde grande parte do solo está coberto por asfalto e concreto. Então, o crescimento das cidades é fundamental para o nosso desenvolvimento. Apesar disso, é necessário cuidar do meio ambiente. A ampliação e a preservação das áreas verdes nas áreas urbanas são essenciais, pois a vegetação proporciona uma série de benefícios à população, como os listados na imagem a seguir. Então, ajuda a diminuir a temperatura do ambiente, atua como um filtro solar natural, absorve absorve o gás carbônico e libera oxigênio, ajuda na preservação da biodiversidade e absorve a água da chuva e reduz a poluição sonora, ok? E assim a gente encerra então esse capítulo sobre os cuidados que a gente tem que ter com o solo, ok? E nós vimos então a síntese: as modificações do solo podem ocorrer por erosão, desmatamento, queimada ou mineração. E a poluição depende dos tipos de lixo, tá? Nós vimos os destinos que esse lixo pode ter, e os agrotóxicos também podem estar poluindo o solo. Ações que podem reduzir os prejuízos: os 5 R's, o manejo sustentável, por exemplo, com a permacultura, agricultura sustentável, sistemas agroflorestais e preservação das áreas verdes urbanas. E assim a gente encerra nosso capítulo sobre os cuidados com o solo.